Fique à vontade. Uma boa noite a todos. É com muita alegria que eu aceitei o convite da nossa irmã Luceni para hoje estar aqui junto com vocês para mais um estudo, né, de Joana de Ângeles. E hoje, dando prosseguimento ao estudo do livro Encontro com a Paz e a Saúde, o capítulo 3, né, em que nós iremos refletir sobre essa introdução que a Joana faz do capítulo, né? E depois falarmos sobre a autocondenação. Então, ela fala nessa introdução do capítulo, que é o autodesamor, ela trata a autocondenação, a autopiedade e a autoconsciência. Então, na introdução do capítulo, ela fala que o amadurecimento psicológico se faz presente quando o ser adquire hábitos saudáveis, né? Quando ele procura superar as tendências primárias que vão ceder lugar às aparições, né? Às aspirações da beleza, da saúde, do bem-estar, né? Então, o que vai marcar o amadurecimento psicológico do ser é quando ele consegue, né, adquirir hábitos saudáveis para a sua vida. Então, são N situações em que marca o amadurecimento de uma pessoa, né? Mas aqui, em questão, né, tem a ver com o nosso tema, né? Então, hoje, no momento atual, né, nós somos o resultado das experiências vivenciadas ao longo do tempo, né? Essas vivências, elas se encontram no inconsciente, está lá guardadinha, soterrada, tudo que a gente vivenciou, está lá nesse arquivo que nós chamamos de inconsciente, né? O inconsciente profundo, e que se expressa né, no hoje, né? De tempos em tempos surge alguma coisa, né, algumas sensações, né, alguns sentimentos que vêm surgir no estado atual, né, como insegurança, medo, aquela insegurança que não tem justificativa, né? O medo, a pessoa está sempre com medo e não sabe definir ao certo, medo de quê e por quê, né? Está sempre se sentindo com instabilidade, né? E esses conflitos íntimos, né, em que a pessoa se apresenta na vida dela, responde pela baixa autoestima, né, que arrasta o ser para o desamor. Então, a pessoa deixa, né, de amar a si mesmo, né, devido a essa série de conflitos que ela não sabe lidar com eles, né? Isso é uma coisa que acontece, né, que é justamente, né, esses reflexos das vivências, né, anteriores que se apresentam, né, na atualidade e vem a causar isso na pessoa, né? Então, o paciente, né, a pessoa que é portadora desse autodesamor, né, ele tem dificuldade de lidar com a dualidade ego e self, né, que o self ele responde pela nossa personalidade, né, que ele se faz importante, né, mas ele precisa ser conduzido, né, porque senão ele pode agir de forma dominadora e a pessoa acaba se desviando muito do self, que o self é o nosso ideal, o ideal de ser atingido, né? Porque é a nossa
natureza como espírito. Então, a parte transcendente, né, em que nós iremos conquistar em plenitude um dia, né? Então, nessa dualidade, né, self e ego, há uns conflitos aí que precisa ser administrado, né, para que a pessoa possa aproveitar, né, ter acesso ao self de uma forma que ela possa conduzir a sua vida melhor, né? Então, essas reminiscências das reencarnações turbulentas, né, de vivências que houve muitos conflitos, muitas dificuldades, e que não foram solucionadas, né, então, né, na época, aí a pessoa, né, o ser, ele perde a esperança e perde a alegria de viver, né? E, então, ele fica naquele estado mórbido, né, de autodesamor, né, de não ter o amor por si mesmo, né? Então, isso é muito perigoso, porque pode levar ele por caminhos obscuros, né, e de trazer muita dificuldade para ele administrar a sua própria vida, né? A consciência de si, nessa hora, ela se perde, né? E aí cede lugar à crítica mordaz que ele mesmo faz, a pessoa mesmo faz com ela mesma, né? Surgindo uma constituição emocional fragilizada, que a pessoa fica se sentindo fragilizada e destituída de valores éticos, né, para o enfrentamento da evolução, porque a vida, né, ela é uma constante evolução. Então, a gente se depara com N situações que precisa de empenho para poder ser atingido o objetivo, alcançado, né, aquilo que se deseja, mas, no caso daquele que é portador de desamor, ele se sente assim perdido, né? E se autocondena, ele é muito condenador, né, de si mesmo, né? Aí, simultaneamente, a confiança que deve existir nos empreendimentos pessoais deixa de existir, né, iniciando-se um modo irracional de animosidade sobre si mesmo. Então, o quadro clínico, né, desse paciente é muito sério mesmo, né? Desenvolvendo, assim, né, o sentimento de culpa que não se justifica. Então, aquele sentimento de culpa, né, que ele traz dessas reminiscências de vidas passadas, potencializado com as dificuldades da vida presente, faz com que ele se sinta cada vez pior, né? E é uma culpa que ele, muitas vezes, não tem consciência. Por que ele sente aquilo, né? O que faz ele se sentir dessa forma, dessa maneira, né? Então, nesse momento em que ele se encontra nesse estado de culpa, isso aqui tudo está aqui, viu, gente, no nosso livro, né? Eu fiz um resumo dessa introdução, né? Então, se se encontra nesse quadro de desamor, ele não consegue perceber, né, as possibilidades de crescimento e de realizações. Ele não consegue vislumbrar, né, um estado de valor, né? Ele não consegue vislumbrar uma situação em que ele estará bem e que ele vai conseguir cumprir a meta, cumprir os desafios. Ele não consegue ver isso. Ele não vê a luz no fim do túnel. Resumindo, é isso, né? Então, desse modo,
não consegue acionar as possibilidades que se encontram no self, né? Que é a abundância de tudo que é bom, né? De serenidade, de paz, de benevolência, de autoiluminação, de conquistas intelecto-morais. Isso tudo está lá no self, mas ele não consegue acessar isso, né? Então, por isso ele se vê nesse estado deplorável mesmo, que é o autodesamor, né? Então, o autodesamor é um distúrbio de conduta que merece cuidados especiais. Então, se nós temos, né, junto a nós, na nossa família, né, alguém com esses sintomas, com esses comportamentos, nós devemos cercá-lo, né, com todo o cuidado, né, com toda a atenção, porque é alguém que precisa de ajuda, né? E através do seu comportamento, ele vai sinalizando, né, para nós que ele não está bem, né? Então, cuidados especiais, sim, antes que se transforme em grave conflito, né, de comportamento, de ódio, de ressentimento, de desinteresse pela vida, e que esse desinteresse pela vida, né, e esse relaxamento com que ele se apresenta consigo mesmo, pode levar ele ao suicídio, que é uma situação que a gente não deseja, né, que o portador de autodesamor aconteça com ele, né? Mas isso pode vir a acontecer. Então, é algo que precisa de ajuda, né? E a gente vê aqui que a Joana fala: a vida é um hino de louvor ao progresso, na marcha incessante das conquistas intelecto-morais, que aperfeiçoa o espírito, este combatente infatigável das lides humanas, né? Então, o amor, né, que nesse momento está afastado dessa pessoa, né, é o que vai poder dar um sentido para a sua vida. Então, quando a gente se afasta, né, do amor, quando a gente se afasta, perde o endereço de Deus, né, nós ficamos muito mal, porque a gente está indo de contra a nossa própria natureza, porque Deus nos criou para sermos felizes, para sermos bons, para amar. Então, o objetivo da nossa existência é cumprir com a parte que nos cabe dentro da vida, né? E buscando sempre o quê? O nosso progresso, a nossa evolução, a nossa autoiluminação, né? Porque à medida que a gente vai descobrindo isso, né, nós estamos aproveitando, né, os recursos que o self nos oferece, que é justamente o nosso crescimento, né? Então, quando Jesus diz: deixai brilhar a vossa luz, é o nosso lado, né? Essência, nós espíritos, né? Como filhos de Deus que somos. Então, agora vamos passar para a lição, né? Que ela fala sobre essa introdução, né? Que ela fez sobre, né, o autodesamor, né, a introdução do capítulo, né? E agora a gente vai falar sobre a autocondenação. Aí eu vou lendo os parágrafos e comentando com vocês. E ela diz assim, ó: uma das formas habituais de exteriorização do conflito resultante do autodesamor é a necessidade flageladora da autocondenação. Então, né, é constante, é uma coisa, não é uma coisa que acontece com aquela pessoa, né, no seu dia a dia. É o autodesamor. Então, como ela é portadora do autodesamor, ela sente uma necessidade
de autocondenação, de se condenar. Ela condena a si mesma sempre, né? Em face do desprezo que o paciente se permite diante das possibilidades de ação que se lhe encontram ao alcance, torna-se um crítico perverso de si mesmo, trabalhando as emoções com alta dose de pessimismo e desconsideração. Então, é quando a gente lida, né, com pessoas que ela só abre a boca para demonstrar, né, é um crítico, né, perverso dela mesma, muito pessimista, né, e, em consequência disso, ela tem a desconsideração de si mesma. Ela não se valoriza, né? Então, e é justamente o contrário que deve ser, né? A gente precisa se amar, a gente precisa se valorizar, né? Não com exagero, né? Mas dentro daquilo que se faz necessário para que a gente tenha uma vida saudável, para que a nossa mente esteja saudável, né? E aquele portador de autocondenação, né, decorrente do autodesamor, ele não tem isso, né? Pelo contrário. Né? Aí a Joana fala assim, ó, os valores que aprecia nos outros atuam-lhe como um tormento, né? Que o leva à inveja e às atitudes de franca agressividade com relação às demais pessoas. Quer dizer, né, aquilo que ele chama atenção nas outras pessoas, que ele aprecia, né, uma conduta reta, ou uma habilidade, algo nas pessoas que ele admira, aí causa aquela inveja nele, porque ele gostaria de ter também, de ser assim também. Então, ele é invejoso, né? Isso causa uma inveja nele, e que acaba surgindo uma atitude de agressividade, né, com relação à existência, por não se permitir identificar os recursos de que pode dispor. Ele não usa os recursos que ele pode dispor, né, para sair daquela situação e conquistar um patamar mais elevado, né, para poder superar as crises, né, de autopunição e de autorrejeição. Né? Então, olha quantos recursos ele perde a oportunidade de se trabalhar, né, e fica nesse porão, né, se a gente pode dizer assim, da autopunição. Né? Adotada essa consciência do desvalor que se atribui, da incapacidade de lutar e superar os naturais impedimentos que dizem respeito ao seu processo de enriquecimento interior, refugia-se na solidão, mesmo que se encontre no meio social, familiar, na multidão. Então, né, como ele se considera destituído de valor, né, ele não interage com as outras pessoas, né? E, na verdade, ele vive uma solidão, mesmo estando próximo de alguém, mesmo estando no meio da família, né, no meio social, ou junto à multidão, é a pior das solidões, né? Em que você sente a solidão estando acompanhado. O portador de autodesamor, de autocondenação, ele se comporta dessa maneira. E aí a gente pode estar passando na cabeça de vocês, né? Quem sabe alguém conhecido, né? Que se enquadra dentro dessas características aqui, né? Eu conheço uma colega, né? Não é assim amiga, mas é uma colega, uma conhecida, que quando eu fiz o estudo aqui, eu detectei algumas coisas que ela tem.
entendeu? Uma pessoa muito pessimista, sabe? Tem uma visão assim de futuro muito muito pesada, sem esperança, acha que as coisas não vão ter... E é espírita, mas acha que as coisas não vão dar certo, que não vê melhora para o futuro. Eu falei, meu Deus do céu. Aí você fica numa situação que você quer ajudar, né, aquela pessoa, mas nem sempre é possível, né, conforme a gente gostaria de poder ajudar aquela pessoa, né? Mas eu detectei essas situações com ela, né? Aí a Joana fala assim para nós, ó, esse refúgio, né, no caso que o paciente se encontra da solidão, oferece-lhe oportunidade mais vasta para a depreciação de si mesmo, porque aí ele está introspectivo, caladão, na dele, né? Só se autocondenando, se autoflagelando, né? Aí ela fala assim, ó, a depreciação de si mesmo, a morbosa acomodação ao estado em que se encontra, quando deveria empenhar-se para superar os limites, investindo as energias em esforço e sacrifício, de forma que pudesse experimentar a real alegria da luta. Então, tem gente que é tão desanimado, né, que tão negativo, que antes de tentar ele já diz que não vai dar certo. Antes de tentar ele já acha que não vai conseguir. Então, se a pessoa já se coloca naquela postura de não vai conseguir, ela já está condenando, né, aquilo que ela está tentando de não conseguir mesmo, né? Então, mas esse que usa de autocondenação, ele perde a oportunidade de investir energias de esforço e sacrifício, porque tudo que temos na vida da gente, a gente precisa de se esforçar e ter um sacrifício para conseguir, né, aquilo que a gente deseja, até uma simples exercício físico. Eu preciso fazer exercício físico. Não, eu vou começar a caminhar amanhã, mas amanhã amanheceu chovendo, então eu já não vou amanhã, eu vou outro dia. E assim a gente vai adiando, vai postergando, postergando. Por quê? Porque você adquirir um hábito, né, um hábito salutar, requer empenho, sacrifício, esforço, o que nem sempre as pessoas estão dispostas a arriscar, né? Então, isso, pessoas que não é portador de autocondenação. Agora, imagina aquele que já tem esse estado mórbido de alma, né? Para ele se torna muito difícil. Então, ele perde a alegria da luta, porque há uma alegria, né? Quando você vai lá e consegue fazer o teu exercício, você consegue fazer a sua caminhada, né? Você consegue fazer aquela arrumação que você precisa, né? E você só vai postergando, postergando, e aí quando você consegue, isso traz uma alegria, né? Que são os desafios vencidos, né? Aí, no outro parágrafo, ela diz assim, toda a ascensão exige o contributo pessoal do candidato através do empenho em que se deve impor, de forma que não recue ante os insucessos, que fazem parte do processo das conquistas aneladas. Então, a pessoa que vai buscar um progresso, uma ascensão, seja em que campo for da vida, né, ela precisa se empenhar, né? Porque se ela se recua diante, né, das dificuldades, né, ela não consegue atingir o objetivo anelado, o objetivo desejado. Então, se você vai fazer um concurso,
né? Você tem que acreditar que você tem chance para passar. Aí, o que você vai fazer? Você vai procurar, ver o edital, saber quais as matérias que caem, essas coisas todas. Aí você vai estudar em cima daquilo para poder fazer jus, né, a um concurso. E se você não tiver esse empenho, né, não adianta nada você se inscrever, só vai gastar o dinheiro da inscrição, né? Então, precisa ter esse em mente, esse desejo, essa vontade, né, de almejar aquela conquista, né? É isso que a Jonathan coloca aqui para nós. Aí ela diz assim, ó, quem teme a marcha, de forma alguma, consegue alcançar os patamares superiores. E se receia as alturas libertadoras, detém-se nas baixadas da lamentação doentia, pelo infeliz prazer da autopunição. Olha que coisa triste. Então, a pessoa prefere ficar, conforme ela fala, nas baixadas da lamentação, né, do que ter o prazer, né, da conquista, da melhora, dos desafios, não. Mas ela prefere ficar na postura doentia, né, e infeliz o prazer da autopunição. Então, você vê que o portador da autocondenação é alguém que precisa, né, de um tratamento de urgência, né, porque conforme a Joana vem enumerando aqui para nós, a situação, o comportamento em que se encontra essa pessoa é gravíssimo mesmo. E a gente tem que ficar atento, sabe, gente? Porque, às vezes, nós temos uma pessoa, assim, muito próximo de nós, né? Mas aí, devido à correria do nosso dia a dia, os nossos afazeres, e a gente, às vezes, nem percebe que essa pessoa, às vezes, está dentro de casa, né? Então, a gente precisa ficar atento em relação a isso. Se não temos junto de nós alguém assim, né, que grita ali por uma ajuda, por um amparo, né, por uma atenção, né, e a gente tem que perceber, deve estar sensível, né, para poder perceber isso, né? Aí, continuando, ela diz: ninguém alcança gratuitamente o progresso, nem o sucesso, especialmente quando a sua atitude perante a vida faz-se assinalada pela morbidez da preguiça mental, disfarçada de impossibilidade. Então, às vezes, a própria pessoa, às vezes não sempre, né? A própria pessoa se sabota, né? Mas, na verdade, o que ela tem é preguiça mental, né? Que aí é disfarçada pela impossibilidade. Eu não posso, eu não consigo, não dá para mim, coisas assim. Isso é a autossabotagem, né? A pessoa já está se sabotando, né? E como a Joana fala, né? Ninguém vai alcançar esse progresso, né? Um patamar desejado, né? O sucesso, se não tiver a perseverança, uma atitude firme diante daquilo que se quer alcançar, né? Até um estado íntimo de alma que você deseja conquistar, como ter o controle das emoções, né? É algo que muitos de nós buscam, né? De saber lidar com as emoções, porque a grande maioria de nós não sabe lidar com a emoção, não. Quando a dor bate a porta, ou alguma dificuldade, né, está diante de nós, a pessoa não sabe o que faz, fica desesperada, isso aí. Então, ela deseja buscar isso, né, mas precisa ter esse empenho para poder conquistar. São essas conquistas que dependem exclusivamente da própria pessoa. Ninguém vai poder fazer isso por você, né?
E é o caso do paciente aqui em questão do autodesamor, né? Você ajuda, faz o que pode, mas depende também da própria pessoa querer, desejar, né? Se ela não desejar, se ela não se empenhar, não dá para fazer por ela. Trata-se de uma atitude cômoda e doentia, que faculta ao indivíduo deter-se a meio do caminho, justificando impedimentos que podem ser vencidos. Então, a pessoa nem tentou, né? Mas não tem a coragem do enfrentamento, que são impedimentos que podem ser vencidos, né? Mas ela não quer sair daquela zona de conforto, embora seja doentia, mas aquele espaço ali ela já conhece, né? Então, ela não quer se aventurar para algo que ela não conheça, para algo que seja desafiador. Então, a própria vida, a gente sabe que a vida é um constante desafio, que a gente precisa empenhar esforço para poder vencer. Aí ela diz para nós: quando insiste na impossibilidade de aplicação dos recursos próprios, passa a agir de maneira equivocada, atirando dardos de ira e de mágoa contra os triunfadores, resultando, infelizmente, em maior aversão por si mesma. Quer dizer, ela se incomoda tanto em ver, né, as pessoas com projeção, né, e ela atira dardos de mágoa, de raiva em cima das pessoas que conseguem triunfar, né, e passa a ter mais aversão sobre si mesmo. Quer dizer, a conquista do outro lhe traz um incômodo muito grande. Esse sentimento pernicioso, que é o da autocondenação, né? Sem dúvida, será projetado nas demais pessoas, pelo natural fenômeno da transferência de responsabilidade. À medida que essa atitude permanece, instalando-se no subconsciente como uma realidade, mais difícil se torna a mudança comportamental para atitudes encorajadoras, edificantes. Essa lamentável conduta está fincada em raízes de experiências anteriores, quando o espírito permitiu-se a ociosidade dourada, a inutilidade mental, explorando a vida e as demais criaturas que se lhe deveriam submeter ao talante das paixões e das circunstâncias ambientais, né? Então, à medida que a pessoa permanece nesse estado, né, fugindo da realidade, mais difícil vai se tornando, né, a mudança de comportamento, né, porque ela vai se afundando cada vez mais naquele estado, né, mórbido em que ela se encontra, né? E aí a Joana fala, né, que as raízes, né, dessa conduta lamentável está fincada nas experiências anteriores, nas vidas passadas, né? Quando o espírito vivia numa situação de ociosidade, de inutilidade mental, né? Então, a gente deve procurar ter o nosso pensamento, que o nosso pensamento ele é criador, né? E a gente precisa observar os nossos pensamentos, né? Pensar sempre no bem, pensar positivamente, substituir os pensamentos negativos por pensamentos positivos, não comprar a ideia dos outros de negatividade, essas coisas todas nós devemos e podemos fazer, né? A respeito dos nossos pensamentos.
E aí essa pessoa, nesse estado, né, ela explora a vida das demais criaturas que acha que está ali para servi-la, né? Então, usa, né, as pessoas para, de acordo com os seus desejos, né? Aí a Joana fala assim agora, ó, reencarnando-se para recuperar o tempo perdido e a oportunidade mal baratada, o conflito de culpa transforma-se em punição inconsciente de que o indivíduo sente-se necessitado, de forma a depurar-se, infelizmente por mecanismo punitivo, quando deveria e poderia fazê-lo mediante o recurso reeducativo de valores. Por consequência, em face da necessidade da evolução impostergável, renasce em um lar no qual os fatores genéticos, psicológicos e sociais que lhe irão proporcionar inadiável recuperação tornam-se-lhe de desencadeadores atuais do conflito. Então, a pessoa vai renascer numa família que precisa, que tem até o código genético, né, dessa depressão, desse estado mórbido, porque ela precisa vivenciar isso. Por quê? Porque ela, em vida transata, ela malbaratou a oportunidade da reencarnação. Então, a reencarnação, ela é dada a todos nós, né, para dar certo. Ninguém reencarna para dar errado, né? Agora, as situações que nós vamos vivenciar é de acordo com os nossos comprometimentos, né? Então, Deus é justo e é bom, sempre, né? Então, se a gente reencarna com uma dificuldade, um conflito que não foi resolvido, não é Deus que está nos castigando, é porque algo nós precisamos despertar para trabalhar aquilo, para a gente poder se melhorar, para a gente conseguir, né, através da reencarnação, esse processo reeducativo de valores, né? Então, é isso que ela coloca aqui para nós, né? Aí a pessoa vai nascer, né, dentro de uma família em que irá dar para ela os recursos de que ela tem necessidade de passar para inadiável recuperação, né? Então, a gente precisa ter sensibilidade ou olhos de ver para poder perceber isso. Continuando, então, ela diz assim para nós: defrontam-se, então, aquelas psicogêneses que procedem das existências anteriores, assim como da presente, né, da existência anterior e da atual, né, responsável pelo desencadeamento da aflição, que deve ser trabalhada com lucidez e decisão, a fim de que a oportunidade se transforme em bênção libertadora, né? Então, é para sanar aquela situação, para poder dar certo, né? O imponderável das leis da vida, no entanto, convidando o paciente à reflexão, faculta-lhe a liberação de algumas imagens arquivadas no inconsciente, né, que se fazem caracterizar pela autodesconsideração, evocando a inutilidade em que viveu, olha só, e que ora o repugna, empurrando-o para um insensato masoquismo, no qual sentimentos contraditórios se apresentam. De um lado, o mal-estar que permanece no mundo íntimo, e do outro, o prazer mesquinho de ser infeliz. Olha só, dupla tristeza isso, né? O mal-estar do mundo íntimo e, ao mesmo tempo, a pessoa sente o prazer de ser infeliz. É uma doença muito grave, né? Aí ela diz assim, ó, a autocondenação torna-se inevitável por apresentar-se como um mecanismo escapista através do qual, inconscientemente, sente-se punido
porquanto em vias de restabelecimento. Então, a minha culpa, a minha máxima culpa, e a pessoa fica ali, né, se autoflagelando porque se sente culpada, e por aí vai descendo cada vez mais nessa ideia equivocada, né? Sucede, porém, que os valores da vida são de natureza positiva, jamais se expressando por métodos perturbadores e afligentes. A lei que vige o universo é do amor, porque procede da divindade, não havendo lugar para terapias de violência, agressividade e desprestígio dos inabordáveis tesouros emocionais que jazem adormecidos no âmago de todos os seres, porque todos somos filhos de Deus. Então, a gente nasceu, foi criado por Deus para amar, né? Para amar só os meus, não amar a todos. A gente começa amando só o nosso e depois vai alargando, vai, né, abrindo um leque e amando quem? A humanidade. A gente não passa a não querer bem só para os nossos, querer bem para o outro, para o outro, para o outro. Né? Que esse é o objetivo da vida, né? Aí a Joana fala assim agora, olha só. O paciente que se inscreve neste capítulo da patologia comportamental pode apresentar-se em postura decadente, desprezo por si mesmo, indiferença pelo traje, descuidos corporais de higiene e outros compromissos para com a saúde, ou manter a aparência convencional cuidadosa para mascarar o conflito, gerando simpatia na convivência, mas tornando-se pessoa de relacionamento difícil, exigente e inconformado com tudo e todos, por efeito da animosidade em referência a si mesmo. Então, quer dizer, ele pode se apresentar, né? Uma pessoa assim desleixada, que não cuida da aparência, que não passa a não cuidar nem da higiene, né? Ou então ela tem uma aparência, né, que ela mascara o conflito, procura até gerar uma simpatia, mas quando você vai ter a convivência com aquela pessoa mais próxima, você vê o quanto ela é uma pessoa complicada, tóxica, né? Aquelas pessoas que são tóxicas, né? Quando se afeiçoa a outro e resolve pelo convívio afetivo, no matrimônio ou através da parceria sem confirmação legal, transfere a insegurança para o outro, sendo-lhe indiferente ou transformando-se em um crítico pertinaz, acusador inclemente, por cujo meio desforra-se da insatisfação, tornando-se um verdadeiro sádico, assim, autoafligindo-se nas contínuas pugnas em que sempre deseja ser o triunfador. Então, viver com a pessoa assim é uma relação tóxica. Meu tempo está acabando, Luceni? Não estou lhe ouvindo, abre o seu som. Acho que ela não está conseguindo abrir. Estou achando isso. Abri. Ah, foi. Olha, Solange, está 49, né? É até às 9 horas, né? Agora é 19h49, 50. Tenho 10 minutos ainda, tá? Tá bom, tá ótimo, eu estava correndo, mas aí então vai dar tempo. Então tá legal. Aí, continuando, ela fala assim, ó. A incapacidade para administrar as dificuldades que defluem da convivência, desde que inamistoso consigo próprio, faz que se converta em um egoísta, escondendo sob a máscara da exigência injustificável
a respeito do parceiro, cuja vida se converte em terrível flagelo emocional e espiritual. Então, viver com uma pessoa assim não deve ser algo muito fácil, não, né? Esse tipo de desvio de conduta exige cuidadosa terapia psicológica, sem dúvida, porque o indivíduo não reconhece o próprio distúrbio. Porque, geralmente, essas pessoas assim, que esse tipo de conduta que também faz lembrar muito o comportamento narcisista. O portador de comportamento narcisista, ele tem algumas coisas, não tudo, muito parecida com essa conduta aqui, do autodesamor. E ele torna a vida da pessoa com que ele convive, né? Ele faz com que o outro, dentro de uma determinada situação, se sinta culpado de uma coisa que, na verdade, quem é o responsável é ele. Mas ele consegue transformar a situação de uma tal maneira que a pessoa acaba achando que ela que está errada, e, na verdade, não é, né? E ele não se reconhece doente, então ele não aceita um tratamento, não aceita uma indicação, não aceita nada disso, né? Aí, continuando, a Joana fala, o prolongamento da morbidez termina por produzir somatizações compreensíveis, especialmente no trato digestivo, na função hepática e no aparelho respiratório, que se encarregam de exteriorizar as toxinas produzidas pela mente em destrambelho e pelas fixações perniciosas em que se compraz. Então, olha só, a maneira dele agir, de se expressar, ele acaba somatizando doenças, né, fruto do seu próprio comportamento, de tanta toxina que ele produz pela mente, né, e vai jogando aquela descarga no seu próprio corpo e acaba tendo sérios problemas digestivos, na função hepática e também o aparelho respiratório. Olha só, são doenças, né, que foram somatizadas pelo próprio pensamento, pela própria mente do doente, né? Que é um doente, né? Não é de se estranhar-se, pois, que a intoxicação emocional transfere-se em enfermidades aparentes ou reais, em face das infecções que se instalam no organismo, em decorrência da perda imunológica sob o bombardeio contínuo da mente enfermiça. Então, a pessoa não tinha nem comprometimento com aquela doença, nem nada. Mas, devido ao seu próprio comportamento, tanto produzir as toxinas que ela vai jogando na corrente sanguínea e vai, em decorrência disso, tendo uma baixa imunidade, acaba tendo enfermidades que seriam desnecessárias passar naquela reencarnação. Olha como é que a gente complica a vida mais do que é necessário, né? Aí ela diz assim, ó, é de bom ouvir que o ser humano, em identificando as limitações e dificuldades existenciais, esforce-se por superá-las, adotando hábitos salutares, quais as conversações edificantes, as leituras estimuladoras, as convivências exemplares, de modo a transferir-se das paisagens mentais depressivas para aquelas nas quais a alegria e o bem-estar convivam harmonicamente. Então, isso aqui são recursos de que o portador que queira sair desse estado mórbido em que se encontra, né, do autodesamor, da autocondenação, precisa buscar. É o que a Joana está trazendo aqui como receita, ó. Hábito salutar da leitura, né, da conversação edificante, né, da convivência com pessoas tranquilas, né, com boas pessoas, né, para que vá mudando a sua paisagem mental,
né? Então, aderir também a um trabalho no bem, que o trabalho no bem traz um resultado assim muito positivo, né, para a pessoa. É sair daquele estado em que ela se encontra e vislumbrar coisas boas, coisas novas. E também, né, ela deve buscar ajuda médica, ela precisa de um psiquiatra que vai dar algum remedinho para ela poder lidar com essas dificuldades, que são o remédio se faz necessário, sim, a presença de um terapeuta, ele precisa de um terapeuta. Se for espírita, o passe magnético, a água fluidificada, né? Oração. Então, tudo isso são recursos para tratar esse doente do autodesamor, que ele precisa com urgência de tratamento. Aí ela diz assim, ó, nesse sentido, a compreensão lógica dos mecanismos evolutivos faculta a conquista do auto-perdão, de uma visão mais compatível com seu nível de evolução, permitindo-se a possibilidade de erro, mas também de acerto, de desequilíbrio, quanto igualmente de correção, de enfermidade e especialmente da conquista da saúde. Por consequência, a autocondenação é distúrbio de comportamento que deve ser combatido, logo se apresente em forma sutil ou vigorosa, pelas implicações conflitivas de que se reveste. A atitude de confiança nos recursos da vida, nos relacionamentos humanos, nos projetos de crescimento moral e emocional, nos esforços em favor da comunidade, no desenvolvimento das faculdades mentais e transcendentais, constitui recurso precioso que propele o indivíduo para a conquista da saúde integral e da felicidade possível que está ao alcance de todo aquele que se empenha em desfrutar do seu lugar ao sol. Então, todos nós temos direito a essa felicidade relativa, né, que podemos desfrutar, né? E o portador de desamor, da autocondenação, também pode e deve dispor, né? Então, agora estou aí aberta aos comentários, às perguntas. Sintam-se